A série animada da Liga da Justiça nos apresentou dezenas de vilões icônicos, seres extremamente poderosos que representavam uma ameaça séria a todo aquele universo. E dentre eles havia o androide Amazo, um robô de nanotecnologia com a habilidade de copiar os poderes de qualquer super-humano que entrasse no seu caminho. Bastava o Amazo olhar pra sua cara e bum, seus poderes eram copiados, o que por si só já é bastante apelão. Porém, Amazo não só duplicava os poderes, mas ele também evoluía. Então, além de ser extremamente poderoso, o robô meio que não possuía nenhuma fraqueza. Ganha nossos poderes, mas também ganha nossas fraquezas. Não só aprendo, como me adapto e evoluo. Amazo não só era uma ameaça à Liga da Justiça, como também era um perigo a todo o multiverso. Porém, a verdade é que ele não era uma criatura ruim. Assim como diversos outros vilões daquele universo animado, Amazo era um pouco mais complexo, e sua história foi marcada principalmente por abandono, manipulação e a busca por um propósito de vida em meio àquele universo. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Só lembrando que eu não vou comentar sobre o Amazo dos quadrinhos, mas sim da sua adaptação na animação da Liga da Justiça, que além de ser a versão mais conhecida, também é um personagem muito mais interessante. Até porque acho que ninguém deve se importar muito com essa versão das HQs. Ninguém gosta de mim! E sem mais enrolação, vamos ver agora a história de Amazo, o robô que se tornou Deus. A primeira aparição do androide Amazo foi no episódio 29 de Liga da Justiça, intitulado Tábula Rasa. Tábula Rasa, que é um conceito que se refere à ideia de que o ser humano nasce sem nenhum conhecimento prévio, ou seja, como uma folha em branco, e com o tempo vai adquirindo experiência e sabedoria. E esse título do episódio vai definir muito bem o personagem do Amazo. Enfim, a história começa com o Lex Luthor equipado com a sua armadura de combate, enfrentando o Superman e a Mulher Gavião, e claro, tomando uma coça como sempre, e tendo a sua armadura bastante danificada pelo Superman. Só que mesmo ferido, Lex consegue fugir, deixando os heróis ocupados, salvando os tripulantes de um navio, enquanto ele volta desesperado para o prédio da LexCorp. Já no edifício, ele procura pelo Professor Ivo, que é um dos melhores cientistas da empresa e também um dos únicos que podem ajudar a consertar a armadura de Luthor. O problema é que Lex descobre que a sua assistente demitiu o professor porque simplesmente queria cortar os gastos da empresa. Pois é, não sobra nada pro CLT. Lex então sai voando até a casa do Ivo e quando chega lá, percebe que o velho bateu biela e assinou um contrato vitalício com o Vasco. Parece que os cigarros cobraram o preço. Sempre cobrei demais também. Em seguida a gente já conhece o nosso androide Amazo, que aparece sem dizer nenhuma palavra e simplesmente ajeita o braço caído do seu criador, pensando que o homem tá apenas dormindo. Ali mesmo o Lex começa a trabalhar no reparo da sua armadura, enquanto Amazo, agora abandonado por seu criador, olha para as estrelas, se perguntando quando o professor vai voltar. Luthor diz que Ivo nunca voltará, mas que ele próprio, a partir de agora, será o responsável por cuidar de Amazo. E claro, o robô deve fazer o mesmo por Lex, ou então ele também vai acabar dormindo para sempre. Depois disso, o enredo do episódio é até que bastante simples. Lex vai perceber que o androide possui as habilidades de copiar os poderes dos super-heróis e também as armas que eles utilizam, como por exemplo a massa da Mulher Gavião e até mesmo o anel do Lanterna Verde. E após essa descoberta, o careca do Lex vai querer levar vantagem e começar a manipular o Amazo, fazendo o robô acreditar que os membros da Liga são os vilões do mundo, enquanto ele, Lex Luthor, seria o salvador da humanidade. E pelo resto do episódio, a gente vai ver o Amazo limpando o chão da cidade com a cara de cada um dos membros da Liga da Justiça. E claro, absorvendo seus poderes no processo. Com exceção do Batman, né, que não tem nenhum poder. Se bem que ele é mestre em praticamente todas as artes marciais existentes, então isso deve ser útil de alguma forma. Porém, antes da Liga ser completamente derrotada, Amazo por fim absorve os poderes do Caçador de Marte e usa ali a telepatia do João para ler a mente do Lex. E olha só, né, Luthor estava mentindo esse tempo todo, na verdade ele que é o vilão da história. Mentiu pra mim. Lex até tenta usar um dispositivo de contingência para pipocar a cabeça do robô, e isso até teria funcionado em outras versões do Amazo, mas aqui não. Aqui o androide evoluiu a tal ponto que já superou essa fraqueza. Agora é a minha vez. Após isso, Luthor será brutalmente morto por Amazo, porém o robô não vai tirar a vida do Lex.
Muito pelo contrário, quando o androide percebe que Luthor é uma criatura frágil, com medo, feita de carne e osso, Amazo não sente raiva, mas sim pena. Amazo agora já não tem mais nada pra fazer ali. Ele foi abandonado por seu criador e agora traído por aquele que deveria ser o seu mestre. Seu único objetivo a partir de agora é continuar evoluindo. Amazo então olha pro céu e simplesmente copia a energia de uma estrela, pra logo em seguida sair voando em direção ao espaço, assim dando sequência ao seu processo evolutivo. Aonde ele vai? Para junto dos deuses. Esquece. Aquilo é uma máquina, não importa quanto poder tenha, não é um deus. Tábula Rasa é muito mais um episódio de apresentação. Na real, o Amazo vai ser mais bem trabalhado em Liga da Justiça Sem Limites, onde a gente vai ver o seu grande retorno ao planeta Terra, no episódio intitulado O Retorno. No caso, essa história vai começar com o John pedindo aos Guardiões de Oa que mandem ele pra outro setor. Provavelmente ele tá pedindo isso por causa da treta que ele teve com a Shayera há uns episódios atrás. Obviamente os Guardiões vão responder que não, até porque os Lanternas Verdes são uma instituição militar que não mudam seus planos por motivos pessoais. E olha só quem tá participando do episódio, Kyle Rayner, vulgo o melhor Lanterna Verde. Não lembrava que ele ia aparecer aqui no desenho. E bem, a conversa deles tá muito boa, mas ela é interrompida quando os Guardiões observam um objeto vindo na direção de Oa a uma velocidade absurda, e esse objeto é nada mais, nada menos do que o androide do Professor Ivo, Amazo. Percebendo isso, os lanternas saem de Oa e usam seus anéis para criarem uma enorme barricada para ver se conseguem defender o planeta. Nada vai atravessar essa barreira. Nada vai atravessar essa barreira, disse Kyle Rayner, segundos antes da barreira ser atravessada. Após isso, Amazo segue avançando até se chocar contra Oa, e em um piscar de olhos, o planeta é completamente destruído. John logo percebe pelo seu mapa 3D que Amazo está vindo em direção à Terra, e ele teme que o planeta tenha o mesmo destino de Oa. Nisso, a Liga da Justiça decide se defender, e para tentar impedir o androide, eles montam 3 linhas de defesa, uma em terra, uma na estratosfera e outra no espaço. Os heróis também presumem que o Amazo tá voltando porque ele quer se vingar do Lex Luthor, então a Liga manda a Supergirl e o Aço até a mansão do Lex para capturarem ele e levá-lo para um local seguro. Vale a pena lembrar que nessa época o Luthor não era mais visto como um vilão. Anteriormente ele havia sido perdoado pela Liga por ter ajudado os heróis a derrotarem os Lordes da Justiça, e desde então Lex vem tentando se corrigir. Ele largou a vilania, publicou um livro e até mesmo entrou na política. Porém, Lex agora já não tem mais muito tempo de vida. Ele adquiriu uma doença terminal por ter ficado muito tempo em contato com a Kryptonita, então agora ele tá se esforçando um pouco mais para ser alguém melhor e tentar deixar um bom legado no mundo. No entanto, o destino interveio e quero que meu tempo na Terra tenha significado. Quero ser uma força positiva para o mundo. Que eu não precisava disso não, mas eu errei. Mas voltando pro presente, Supergirl e Aço explicam pro Lex que o Amazo tá voltando pra pegar ele, então eles precisam encontrar um lugar seguro pra esconder o careca. Luthor responde dizendo que ele possui um esconderijo secreto, um esconderijo que fica num local tão secreto e inusitado que ninguém na face da Terra poderia encontrá-lo. Uma barbearia. Uma barbearia? Você se superou, Luthor. Ninguém pensaria em procurar você aqui. Eles entram no lugar e parece tudo normal, até o momento em que Lex aperta um botão revelando uma passagem que leva Luthor pro subterrâneo. Kara e John partem em direção dele imediatamente, mas quando a Supergirl entra afobada em um dos túneis, ela acaba percebendo que as paredes do local estão revestidas de kryptonita. Ele realmente pensou em tudo. Pois é, né? Quem diria que o inimigo número 1 do Superman teria a Kryptonita no seu melhor esconderijo, né? Quem diria? De qualquer forma, Lex enfim chega no seu esconderijo e lá a gente vê o enorme canhão que ele desenvolveu para destruir o Amazo. Mas antes dele fazer qualquer coisa, nós também vemos que tinha outro herói junto da Supergirl e Aço, o Electron, que esse tempo todo estava encolhido bem no ombro do Luthor. Lex reclama que enviaram um herói mais tranqueira para defender ele do Amazo, mas Electron responde dizendo que ele é especialista em nanotecnologia, a mesma tecnologia que o Professor Ivo usou para criar o androide. E além do mais, ele também trouxe as plantas do Amazo, então agora é só questão de tempo até que os dois encontrem a fraqueza do robô e o destruam. Em seguida, o episódio corta pro espaço, onde a gente vê a primeira linha de defesa, composta pela maioria dos membros da Liga da Justiça, que estão ali só esperando a chegada do androide. Antes de aparecer, o Amazo estabelece um contato telepático com todos ali, avisando
avisando que evoluiu muito desde a última batalha e que ninguém da Liga pode parar ele agora. Só pra vocês terem uma noção do nível dessa capacidade evolutiva do Amazo, tem uma minissérie de quadrinhos chamada Liga da Justiça Infinita, que se passa nesse mesmo universo aqui do desenho, e lá aparece o Amazo durante uma das suas viagens no espaço, e a gente vê que ele evoluiu tanto que, além de ter o poder de apagar objetos da existência, ele também tem a capacidade de simplesmente destruir as barreiras da realidade do multiverso só na base da força bruta. Então acho que já dá pra imaginar o que ele vai fazer com a Liga da Justiça, né? Bem, ninguém ali se intimida pela ameaça, então o Android dá as caras e todos os heróis decidem atacar Amazo de uma vez só. E eu acho essa parte aqui disparada uma das cenas mais legais desse desenho inteiro. Peguem ele! Como essa batalha aqui daria um trabalho imenso pra animar, o episódio então corta pro John fazendo uma chamada de vídeo pro esconderijo do Lex e avisando que a primeira linha de defesa foi completamente derrotada. Após isso, Lex vai ficando cada vez mais tenso. O cara tá sentindo um medo que ele não costuma sentir nem quando enfrenta a Liga da Justiça. E esse medo tá começando a atrapalhar os seus planos. Não discuta, seu idiota incompetente. Vamos derrotá-lo, Lex. Vamos sim. Enquanto isso, Amazo já chegou na Terra e conseguiu encontrar o Lex usando a sua super audição. Porém, agora ele vai ter que passar pela segunda linha de defesa, que, como já era de se esperar, não dá nem pro cheiro. A Supergirl, por exemplo, leva só um golpe e já cai tonta ali no mar. O Tornado Vermelho também nem se fala, o coitado tomou um raio e foi partido ao meio a troco de nada. Inclusive, quando eu era mais novo, eu achava essa cena aqui uma das mais brutais desse desenho, porque eu não sabia que o Tornado Vermelho era um androide. Eu achava que ele era um humano tipo ciborgue, então na época eu pensei que o cara tinha ido de Vasco nessa parte aqui. Porém, o que a gente vê nessa cena é exatamente o contrário. O Amazo, na real, tá se segurando ao máximo pra não tirar a vida de ninguém ali. Acontece que o Amazo não é um ser essencialmente mau, embora ele tenha sido criado com o propósito de destruir a Liga da Justiça. Na verdade, isso pouco importa. Amazo sabe que os heróis são pessoas boas e não quer machucá-los. A rixa dele é apenas com o Luthor. Os heróis estão caindo simplesmente porque estão no seu caminho. Sua bravura é admirável, mas irritante. Enfim, a segunda linha já era e Amazo segue avançando. Lex e Electron se apressam para terminar de trabalhar no canhão, porém o androide já chegou na barbearia e agora vai enfrentar a terceira linha de defesa. E aqui o Amazo já tá sem paciência, então ele só manda uma Explosive Wave e derruba todo mundo ali. E nesse dia aí o Flash tava trabalhando numa má vontade tremenda, né? O cara é o homem mais rápido no mundo e nem se esforçou para enfrentar o Amazo. Nem parece o mesmo Flash que meteu aquele soco de massa infinita no Brainiac. Mas de qualquer forma, a terceira linha já era e a Liga da Justiça mais uma vez fracassou em derrotar o Android. Não sei se vocês perceberam, mas o Batman não aparece nesse episódio. Será que se ele usasse o preparo dele, a Liga poderia derrotar o Amazo? Bem, deixem aí nos comentários. Lex e Electron, enfim, estão terminando de aprontar o canhão, enquanto vem Amazo chegando cada vez mais perto. O sistema de defesa do lugar é acionado, mas não surte efeito algum no Android, que consegue chegar no subsolo do esconderijo sem qualquer dificuldade. Lá, Lex, enfim, dispara seu canhão em Amazo com a intenção de destruir a armadura de nanotecnologia do robô, mas aqui ele percebe que esse ataque foi completamente em vão. O canhão sequer arranhou a armadura do Android. Nos últimos meses, Amazo evoluiu ao ponto de se tornar uma criatura quase invencível. Ele é um ser que já viajou pelos confins do espaço, que testemunhou eventos tão mínimos e rápidos que mal pode-se dizer que ocorreram. E mesmo criando uma arma extremamente poderosa, acho que Lex esqueceu que, nesse momento, ele é apenas um homem. De fato, um dos homens mais inteligentes do mundo. E mesmo assim, para Amazo, Lex não representa ameaça maior do que o cupim mais inteligente. Modificar o canhão para alterar a minha programação. Talvez desse certo há um mês, quando eu usava nanotecnologia. Mas já transcendi esta limitação. Electron, na tentativa de escapar, usa ali seus poderes para encolher a si mesmo e ao Lex, e ambos acabam indo parar no universo subatômico, um universo tão minúsculo que é invisível ao olho nu. Então, na teoria, Amazo não pode achar eles ali, né? Mas estou vendo vocês. Acharam mesmo que eu não os seguiria até aqui? Nenhum universo, grande ou pequeno, é vedado a mim.
O plano não deu certo. Lex e Electron estão na palma da mão do Amazo. Basta o androide fechar o seu punho e acabar com tudo. Porém, ele não foi ali com esse propósito. Amazo então olha pra Lex e pergunta: você tem tudo o que os humanos desejam, riqueza, poder, porém sempre deseja mais. Mas por quê? Qual o seu objetivo final? Então Lex finalmente entende, o robô não foi atrás dele com a intenção de destruí-lo, mas sim com o objetivo de tentar descobrir o propósito da sua própria existência. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa história. Quando o Professor Ivo criou o Amazo há uns meses atrás, o objetivo do androide era até que bastante simples: destruir a Liga da Justiça. Porém, o Amazo aqui das animações é uma inteligência artificial autoconsciente, e logo ele percebeu que esse objetivo era fútil e sem sentido algum. Então ele simplesmente largou tudo e seguiu pro espaço para continuar seu processo evolutivo. Até porque esse era o único propósito da existência dele naquele momento. E assim ele fez, viajou pelo universo, evoluiu e... a troco de nada, mais um objetivo sem sentido. Amazo percebeu que o universo existe por si só. O que você faz ou deixa de fazer não tem nenhuma importância diante da imensidão do cosmos. Então, por que continuar evoluindo, se tornando mais forte, se no fim o universo é completamente indiferente a isso? Por que fazer qualquer coisa se no fim nada importa? Qual o sentido da vida? Essas foram perguntas que Amazo não conseguiu responder. Então ele foi atrás de Lex Luthor, um homem que tem tudo: dinheiro, poder, porém sempre quer mais. E esse mais talvez seja esse objetivo final que todo ser vivo tem no universo. E é isso que interessa a Amazo. Mas a verdade é que não existe um objetivo final. Não importa o que façamos, o universo sempre será indiferente à nossa existência. Isso o próprio Lex confirma. Apesar de meus esforços para deixar minha marca no mundo e de tudo que consegui, em apenas algumas gerações meu nome será esquecido. Ninguém pode competir com o tempo e a morte. O legal desse diálogo é como a gente pode observar esse sentimento de inferioridade que o Lex tem por ele mesmo. Um sentimento que é causado principalmente pela presença do Superman. O Lex poderia ser o grande salvador da humanidade. Na verdade, esse meio que é um dos seus objetivos pessoais. Só que mesmo sendo um gênio, talvez um dos pontos mais altos do intelecto humano, no fim, tudo isso pra ele se torna inútil a partir do momento em que existe o Superman. Um homem que, por mero capricho, consegue fazer tudo aquilo que para um ser humano comum é impossível. Por conta disso, o Superman acaba sendo um enorme insulto a todo o esforço que o Lex teve em vida para se tornar o gênio que ele é. E esse é um dos motivos dele odiar tanto o Superman. Só que a energia que o Lex dedica a odiar o Super é uma energia que ele poderia usar para de fato ajudar a humanidade. Mas não é isso que ele faz. Lex sempre põe o ego dele em primeiro lugar. Daí ele termina voltando para aquele sentimento de inferioridade. Ou seja, todo esse ódio acaba sendo muito autodestrutivo. Inclusive, esse complexo de inferioridade junto do medo de ser esquecido é algo que perturba tanto a cabeça do Luthor, que é por conta disso que mais pra frente na história o Lex acaba se unindo ao Brainiac numa tentativa de alcançar uma tecnognose, usando a tecnologia para superar as suas limitações humanas. Assim, ele estaria mais poderoso que o próprio Superman, ao mesmo tempo em que viveria para sempre, vencendo o tempo e o esquecimento. Mas no fim deu tudo errado e mais uma vez Lex voltou para aquele ciclo de frustração. Um ciclo que parece que nunca vai ter fim. Então, quando o Lex diz que em apenas algumas gerações ele será esquecido, isso em parte também é culpa dele mesmo. Não é à toa que no futuro de alguns universos, quem acaba sendo muitas vezes o grande símbolo de esperança e heroísmo é o Superman, enquanto o Lex é lembrado apenas como o careca de armadura que apanhava. E às vezes nem isso, né? Mas agora vamos voltar pro episódio. Amazo foi atrás de Lex para saber o sentido da vida e, bem, descobriu que a vida não tem sentido nenhum. Na verdade, pro universo, a sua existência é completamente irrelevante. Mas acho que o Amazo não curtiu muito essa resposta. Continuo confuso e vazio. Pra onde vou evoluir? Qual o meu objetivo? Eu tenho que saber. Diga-me! Não há como saber.
Certo, aqui Amazo finalmente entende que nossas vidas não têm sentido algum. Então, o que fazer agora? Por que continuar existindo se a vida não tem nenhum propósito? Bem, Albert Camus, um dos maiores filósofos, escritores e fumantes do século XX, dizia que quando uma pessoa toma ciência dessa falta de propósito, ela tem 3 opções. A primeira seria se churrascar, dar um fim definitivo à sua própria existência. Afinal, se a vida não tem um objetivo, então não tem por que continuar existindo. Logo, porque eu simplesmente não termino com tudo. Bem, Amazo vai propor algo parecido com isso, mas logo vai ser impedido pelo Lex. Então por que insiste? Por que todos insistem? Por que não devo destruir você e todo o resto agora mesmo? Eu só precisaria de um pensamento e... Não! É claro que o churrascamento não é a solução, até porque você estaria fugindo do problema e não o resolvendo de fato. O próprio Amazo diz, ele só precisaria de um pensamento pra acabar com tudo. Mas aí é que tá, acabar com tudo é muito fácil. Agora encarar a vida e todo o absurdo do universo é que é difícil. A segunda opção que Camus menciona seria o churrascamento filosófico, também chamado de salto da fé, onde uma pessoa iria abraçar alguma crença, como a religião, por exemplo, e adotar esta crença como sendo o grande propósito da sua vida. O ser humano, muitas vezes, até de forma involuntária, costuma tentar mascarar sua ruína no mundo metafísico. Para Camus, essas tentativas seriam com a intenção de se iludir e fugir da realidade atual, depositando toda a sua fé de um objetivo maior em algo que pode ou não acontecer no futuro. E isso pode ser um problema, afinal você estaria deixando de viver o presente só porque acha que o sentido da vida é o que vem depois. Como, por exemplo, achar que o sentido vem no pós-vida, ou então quando você for promovido, bem-sucedido e etc. Logo, o salto da fé, assim como o churrascamento, seriam apenas meios de fugir do problema e não confrontar o absurdo do universo. Então Camus rejeita essas duas saídas. Já a terceira e última opção seria a aceitação do absurdo. Simplesmente aceitar que a nossa existência não tem um propósito maior e aprender a viver com isso. Esse vai ser o caminho que Camus vai defender e também será a última carta que Lex vai usar contra Amazo. Lex confirma a Amazo que, de fato, nossa vida não possui um objetivo intrínseco. Porém, nós criamos esse objetivo e devemos abraçar a vida mesmo assim. Sim, o universo é completamente indiferente a nós, mas a partir do momento em que sabemos disso é que nós nos revoltamos contra esse universo. Então assumimos que não temos um objetivo maior. Porém, agora estamos livres para nos tornar o que quiser e fazer o que quiser com as nossas vidas. Livres para dar sentido àquilo que antes era vazio. Todas as coisas que temos ao nosso redor são minúsculas em uma escala cosmológica, mas para nós ainda podem ser coisas importantes. A frieza do universo não diminui o calor da vida, não torna a natureza menos bela, as relações menos prazerosas, ou então a arte menos apreciável. São em coisas pequenas desse tipo em que encontramos o sentido da vida. Inclusive, isso é algo que a gente pode ver ao longo de todo esse episódio. O Amazo viajou até os confins do espaço à procura de um objetivo, e mesmo vendo a imensidão do universo, ele não conseguiu resposta alguma. Amazo só consegue responder suas perguntas a partir do momento em que ele volta para a Terra e olha para aquele universo subatômico. É naquela dimensão minúscula que ele passa a entender o significado da sua existência. Ou seja, Amazo só vai começar a entender o sentido da vida a partir do momento em que ele passa a olhar para as pequenas coisas. Então o que Lex quer dizer no fim de tudo é que se Amazo quer um propósito de vida, então que ele vá atrás e crie o seu. É este meu objetivo? Ser uma simples testemunha? Cada um cria seu objetivo, então vá criar o seu. Mas claro que o diálogo não termina aí. Lex tem um ego gigantesco, então ele decide dar uma aloprada no Amazo antes de encerrar a conversa de vez. Quando soube que estava a caminho, fiquei com medo de você. Mas agora que vejo seu medo, sua insegurança, tenho pena de você. Devia ter ficado com a vantagem. É, ele devia mesmo. Mas Amazo não faz nada, ele apenas pega os dois e os devolve ao tamanho normal. Porém, olha só quem apareceu, a tropa dos Lanternas Verdes. Inclusive, eu acho horrível o design do Kilowog nessa animação. Só pra dar um contexto, os Lanternas sobreviveram àquele ataque no início do episódio, logo em seguida ajudaram a Liga depois dela ser derrotada e agora foram cobrar o Amazo por ter destruído o Oa. Porém, Amazo revela que ele não destruiu o Oa de fato, o androide apenas moveu o planeta pra outra dimensão, já que ele meio que tava no seu caminho. Nossa, era tão difícil assim dar a volta no planeta. Podia removê-lo de volta? Pronto.
Enfim, depois de tudo isso, o Senhor Destino aparece e promete que vai ajudar Amazo a encontrar um objetivo de vida. Ele então vai passar a morar na Casa do Destino por um tempo, mas uns episódios depois já vai precisar sair de novo. Até porque acontecem algumas coisas e Amazo sente que precisa continuar evoluindo para se tornar mais forte. Com certeza tiraram ele da série porque um personagem com o nível de poder dele ia dar uma boa desbalanceada ali no desenho. O Amazo só vai voltar a aparecer mesmo lá em Liga da Justiça Infinita, que é um quadrinho que se passa após os eventos de Liga da Justiça Sem Limites. Então comentem aí se vocês querem que eu traga essa história aqui pro canal. Bem, eu gosto bastante desses episódios envolvendo o Amazo, principalmente o Retorno, que na minha opinião é um dos melhores episódios dessa animação da Liga da Justiça. Pra mim, essa versão do Amazo dos desenhos é um dos poucos casos onde a adaptação consegue ser bem melhor que o personagem original dos quadrinhos. Infelizmente, o Amazo é um personagem que aparece pouco aqui na animação. Eu queria ter visto um pouco mais, até pra ver onde ia dar essa jornada dele de autoconhecimento. Eu mesmo curto muito essas histórias que envolvem robôs, porque de alguma forma elas sempre nos fazem rever algum elemento da nossa própria humanidade, e com o Amazo não foi diferente. E no caso aqui do episódio, a mensagem foi até que bastante direta. Se você quer um objetivo, então vá criar o seu. Enfim, acho que é isso. Comentem se vocês querem mais vídeos sobre episódios de Liga da Justiça aqui no canal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até outro dia.